Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem, através da Rádio Rural de Natal, a 91.9 FM. Nós estamos começando o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo, dia 25 de fevereiro, o segundo domingo do tempo da Quaresma. E é sobre esse tema, a Quaresma, que nós vamos conversar hoje no programa Aprendendo com a Igreja. Eu, Cacilda Medeiros, de antemão, eu conto com a sua audiência até às 11 horas e comigo aqui no estúdio, o nosso convidado de hoje, o padre Arthur Anderson, que é vigário paroquial da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em Neópolis, também é da equipe de cerimoniários da Arquidiocese de Natal. E é com o padre Arthur que a gente vai conversar hoje sobre o tempo da Quaresma. Padre Arthur, bom dia, bem-vindo aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Olá, Cacilda, olá os rádios ouvintes, bom dia, que alegria poder estar neste domingo da Quaresma, aqui sintonizados com vocês, para podermos ainda mais aprender sobre a nossa amada igreja. Padre Arthur, eu disse que ele é da equipe cerimoniária, vigário paroquial de Neópolis e também assistente espiritual da pastoral familiar na Arquidiocese, não é isso, Padre Arthur? Isso mesmo, Cacilda, estou nessas missões que Deus nos confia e assim podendo também ajudar e colaborar na formação espiritual, humana, das pessoas da nossa arquidiocese. Padre Arthur, então vamos começar direto ao assunto, O que é o tempo da Quaresma? É uma pergunta já tão batida, tão clichê, e a gente está ouvindo realmente, mas é algo para que a gente possa aprender, para que a gente possa realmente saber o que é que a gente está vivenciando durante estes dias, O tempo da Quaresma é o melhor tempo, o melhor momento para prepararmos para a grande festa da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. São aproximadamente 40 dias, no qual somos convidados a um exercício realmente ainda maior, interior, buscarmos, se aproximar a nossa vida da pessoa de Jesus Cristo. É interessante, eu acho que tem uns tempos litúrgicos assim que a gente consegue sentir, como se fosse, a gente sentisse o ar diferente, sentisse aquele o ar mesmo diferente. É assim, é o tempo do advento, que você parece que sente já o cheiro do Natal, Eu acho belíssimo também o tempo do advento, é muito bonito. É um tempo de preparação, mas é um tempo de alegria também. A gente parece que vai alegrando o espírito. E já o tempo da Quaresma, acho que a gente já é uma coisa assim natural que a gente vai sentindo aquela vontade de refletir mais, de rezar mais. Eu gosto também de comparar o tempo da Quaresma, é interessante, uma comparação como uma festa de casamento que a gente se prepara também, Uhum. A festa de casamento, a gente tem toda aquela preparação de buscar roupa, de se preparar até de uma forma mais física também, para vivenciar aquele momento, compartilhando junto com os noivos, assim, com aquela família. Tem que emagrecer, senão o vestido não cabe. Isso mesmo, mas o tempo da Quaresma também é a grande festa que somos convidados a participar. E aí a gente precisa realmente fazer também o jejum, a abstinência, a oração, tudo que possa nos facilitar para a gente se aproximar do esposo, Jesus Cristo. Então, é como também um grande período que nos facilita ainda mais vermos e sentirmos Jesus Cristo diariamente em nossa vida. E aí, Padre Arthur, você falou há pouco que são aproximadamente 40 dias. Até o tempo aí, eu particularmente pensava que eram 40 dias fechados, mas não são 40 dias fechados. Começa na quarta-feira de cinzas, vai até ali a Semana Santa, e aí eu queria que você explicasse assim, porque não são 40 dias e por que é que a igreja diz que são 40 dias? Vamos lá, é um fato que 40 dias é muito mais uma questão de contabilidade, de número, mas é realmente algo mais simbológico dentro do significado de Cristo ter passado 40 dias e 40 noites no deserto. O evangelho do primeiro domingo agora da Quaresma é um número também que é muito forte, muito expressivo dentro do Antigo Testamento, dentro do Novo Testamento. Então a numerologia dentro da Bíblia nos traz e nos ajuda também a aprofundarmos ainda mais o nosso ser, e assim é algo que fica forte, marcado. Então é um pouco mais de 40 dias, mas são praticamente 40 dias que temos para nos organizarmos
nos prepararmos, realmente ter esta mudança de vida para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, nesse período da Quaresma, os domingos, deixa eu ver como é que é, né? Assim, os domingos não são contados dentro desses 40 dias, é assim? Porque o domingo não é o dia de penitência. Domingo é dia de realmente glorificarmos o nosso Deus. Então a gente não conta os domingos, vamos dizer assim, melhor. Quer dizer, se a pessoa faz uma penitência, sei lá, as pessoas fazem muito em relação à comida, né? Não comer carne, ou não comer chocolate, ou não tomar refrigerante. No domingo é como se tivesse livre praticamente. Mas assim, você faça a penitência, mas não pensa, esperar chegar o domingo para eu poder assim também não vale. Não vale, né? Agora, em uma situação muito específica, algo muito peculiar do dia a dia, da realidade, acontece, né? Lógico que no domingo se tem essa exceção, mas a gente não trabalha, a gente não vive a Quaresma esperando as exceções. Vive realmente para que a gente possa acontecer a mudança, essa mudança tão necessária que parte justamente do interior para o exterior das nossas vidas. Aí, nesse período, né, você que é mais ligado à liturgia também, nesse período o que é que muda em relação à liturgia? Vamos lá, na liturgia, agora o grande marco é a cor roxa, né, que tem justamente todo este significado de penitência, de conversão, de sobriedade. Não se canta o hino do Glória nas missas, com exceção de solenidades. Por exemplo, teremos a festa de São José no dia 19 de março, e aí sim é cantado o Glória, mas é justamente algo mais sóbrio, algo realmente que nos ajude a identificar que o tempo é um tempo realmente diferente dos demais. É um tempo que realmente nos convida, até as músicas, a podermos ouvir o que Deus quer realmente nos falar, para também estarmos abertos à palavra do Senhor, né? Abertos ao que Deus vai nos falando. Então, isso tudo vai se mudando neste tempo, justamente, principalmente na liturgia do tempo da Quaresma. É tempo de conversão, né? Que você falando aí, as músicas, já me veio à mente, que agora a gente para assim, na missa, né? Escuta o tempo de conversão. Eu vim para que todos tenham vida, né? São cantos muito fortes e assim, que significam, nos ajuda, com significado, né? Isso. E realmente o que a gente canta, a gente deve viver. Então a gente repete, a gente canta bastante para que a gente viva o que a gente está realmente querendo cantar e querer realmente se aproximar. Nesses dias, aliás, acho que foi domingo, eu estava passando o feed do Instagram, e aí veio uma postagem de uma paróquia, não era daqui de Natal, de outra diocese, não lembro mais de onde, mas eu achei bacana que era assim, o padre queimando as cinzas da quarta-feira de cinzas, né? E aí tem também esse ritual, aliás, eu sabia, né, que as cinzas do domingo aliás, as cinzas do ano seguinte são as cinzas dos Ramos, do Domingo de Ramos. Isso, é feito. E aí eu fiquei pensando assim, por que ele estava queimando agora, né? Eu acho que era um vídeo novo. E eu fiquei pensando, por que ele estava queimando agora para as próximas? Para as próximas, né? E aí eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, sobre a história dessas cinzas, de queimar as cinzas, os ramos. Né? A Quaresma inicia-se na quarta-feira de cinzas. Né? E as cinzas é justamente a recordação, né? A gente pode usar até o sacramental, né? O sinal que a gente tem para que a gente lembre-se que realmente somos pó, né? Que não somos nada aqui na Terra. Tem muita gente que se acha muito, mas não se sabe que você vai também voltar àquela primeira realidade, ao pó. Então é justamente para a gente não esquecer, Cacilda. A gente tem mania de esquecer as coisas, e a igreja é muito sábia nisso, e ela nos ajuda muito realmente para que a gente nunca esqueça que ali é o nosso fim mais uma vez. Mas existe também um sentido diferente a partir de Cristo, que não se acaba com a morte, né? A morte já só é uma passagem para a vida eterna. E aí é que a gente deve buscar, o que a gente deve viver. Essa preparação da Quaresma para a Páscoa de hoje, mas também para a Páscoa definitiva que todos nós iremos fazer. Padre Arthur, ainda falando da história dos Ramos, né, embora a gente já tem a ver com a Quaresma, né, e a quarta-feira de cinzas, mas existe um
um rito próprio para queimar os ramos e transformá-lo nas cinzas, para usar na quarta-feira de cinzas? Tem um período certo? Cada padre decide? Geralmente é feito mais próximo, justamente ao dia, né, da quarta-feira de cinzas. Os ramos já estão sequinhos, bem sequinhos. Secos, né, limpos, né, só realmente algo de preparo. Não existe nenhum momento, porque a bênção realmente é feito dentro da liturgia da missa. Não há um rito, uma oração? Não. A oração das cinzas é só no momento da missa. Tanto que você pode pegar lá, temos até no nosso missal novo, né, da nova edição, e temos lá a oração própria para a bênção das cinzas, mas não tem nada que antecipe a este momento. Ah, sim. Bom, a gente vai fazer o primeiro intervalo aqui no programa Aprendendo com a Igreja e rapidinho a gente volta conversando mais com o padre Arthur Anderson sobre o tempo da Quaresma. Continue aí na Sintonia do Bem e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, 25 de fevereiro, segundo domingo do tempo da Quaresma. E é sobre o tempo da Quaresma que a gente conversa hoje no programa Aprendendo com a Igreja. Nosso convidado é o padre Arthur Anderson, vigário paroquial da paróquia de Nossa Senhora Aparecida em Neópolis e também assistente espiritual da Pastoral Familiar na Arquidiocese, também da equipe Cerimoniários da Arquidiocese. Padre Arthur, vamos só abrir aqui um parênteses e falar dessas outras suas funções também. Primeiro eu queria que você falasse um pouco sobre a equipe de cerimoniários. O que é que faz a equipe de cerimoniários? É interessante porque o pessoal só vê a gente nas cerimônias no dia, né? No dia da cerimônia, da Aqueles liturgia. padres e seminaristas que estão com os paramentos branco e pretos. Isso. Mas é uma preparação que começa bem antes, sabe, Cacilda? A equipe de cerimônias, ela prepara justamente tudo aquilo litúrgico que vai transcorrer, vai acontecer durante a celebração. Existe a preparação antes, existe a celebração no dia e também existe o depois, né? O que é que aconteceu, as avaliações, para que a gente possa favorecer ainda mais o espírito litúrgico para chegar, para que as pessoas possam realmente viver a liturgia. Então, a equipe de cerimônia se preocupa com todo o andamento litúrgico, principalmente na questão mais prática do acontecer, do fazer, né, do ver, ou até na hora, né, organizar ou reajustar o que precisa de última hora. Mas a equipe de cerimônia tem justamente essa preocupação litúrgica para a liturgia ter seu andamento. E aí, falando também da pastoral familiar, inclusive vocês vão ter uma assembleia arquidiocesana, não é isso agora? Já puxo o gancho, né, e faço o convite para os agentes de pastoral, da nossa pastoral familiar, todos são convidados de participar da segunda Assembleia Arquidiocesana, no próximo dia 10 de março, no Centro Arquidiocesano Dom Jaime Vieira Rocha. Teremos um dia de planejamento, avaliação, né, e realmente para viver ainda mais o que é a nossa Igreja Arquidiocesana, a sinodalidade, né, vivendo a diocesanidade também, para caminharmos juntos, Cacilda, para podermos ser uma igreja realmente próxima, uma igreja que entende o desafio, entende a realidade de cada ser humano e também sabe especificamente o que o povo de Deus está precisando. Então, a Pastoral Familiar tem essa missão junto com as famílias. E família não é só o esposo, a esposa, é a criança, é o idoso, é todo mundo que está dentro de casa, é família. Família é a nossa base, é todo mundo que está dentro de casa que tem também essa missão. E aí, para participar da Assembleia, quem pode participar? Só os coordenadores paroquiais? Os coordenadores ou uma representação a mais, né? Um casal ou um jovem que participe da pastoral familiar. E a inscrição você pode procurar a Comissão Arquidiocesana ou pode também entrar lá nas redes sociais, juntamente da Comissão da Arquidiocese, da Pastoral Familiar, e lá temos o link que você vai para então fazer sua inscrição e assim ver todas as informações necessárias. Muito bem. E aí agora vamos voltar, né, para o nosso tema do tempo da Quaresma. E quando se fala nesse tempo, a igreja, a gente ouve muito, né, a igreja dizer que a gente deve viver intensamente esse período, o jejum, a penitência
a esmola, né? O jejum, a esmola e a oração. E aí eu queria que você falasse, Padre Arthur, sobre cada uma dessas práticas, né? Como é que a gente pode viver cada uma dessas práticas? O jejum, a esmola e aí a oração. O objetivo de vivermos a realização das práticas santas é de termos um esforço, Cacilda, que, observando as nossas limitações, as nossas misérias, as nossas pequenez, voltemos o nosso olhar, os nossos corações para um verdadeiro arrependimento. Aí temos o jejum, que é uma penitência corporal ligado à renúncia de alimentos que nos ajuda a saciar os nossos desejos e controlá-los na medida do possível. A esmola, né, que é essa caridade fraterna nas suas mais diversas formas. Visitar uma pessoa doente, visitar uma pessoa que esteja até num presídio, né? Buscar uma pessoa que a gente está afastado e não consegue conversar, uma ajuda material, uma ajuda espiritual, né? Todos aqueles que batem também a porta lá de casa. Ou seja, viver as bem-aventuranças. É isso. Estive nu e me deste vestir. Isso. É o programa de Jesus para as nossas vidas, né? As bem-aventuranças é um programa de vida que a gente deveria buscar incansavelmente. Mas aí... E não só no tempo da quaresma. Não, o tempo da quaresma é um pontapé, vamos dizer assim. Um grande pontapé para a gente acordar. Mas também, Cacilda, principalmente a oração, né? O ponto alto da nossa vivência de fé, é a necessidade que temos, essa necessidade interior realmente, que temos este contato com o Senhor, né? Eu gosto muito de falar que a oração é aquele alimento que vai dar sustância à nossa alma, né? E como eu preciso me alimentar diariamente, eu preciso da oração diariamente para poder também crescer, amadurecer, me fortalecer. Aí vem uma dificuldade, vem uma tribulação, vem um desafio. Eu estou mais forte porque eu estou em contato todos os dias, a todos os momentos com o Senhor. Mas se aí eu não ligar para a minha vida de oração, aí fica mais difícil. Até este ano, o Papa Francisco nos propõe justamente a trabalharmos ainda mais a nossa vida de oração. É um convite que o Papa vê para a Igreja no mundo inteiro. A gente tem que acordar, a gente não pode ficar mais só naquelas pequenas atitudes, é um Pai Nosso, Ave Maria, ao acordar e ao dormir. Não, não é só isso, meu amado irmão, minha amada irmã. Veja realmente como um contato ainda mais profundo, uma conversa realmente que você precisa ter com Deus, né? E este é o momento também da gente vermos o que é que a gente está precisando ainda aumentar em nossa vida de oração. E é tão bom, né? Quando a gente consegue viver mais intensificar mais essa vida de oração. É tão bom, a gente se sente tão bem. Preenche a nossa alma, preenche o nosso ser e vai preenchendo outras dimensões da nossa vida também, porque a oração não está assim desassociado à minha vida familiar, à minha vida social, pelo contrário, complementa a integridade da vida humana. Isso quem nos fala até é São João Paulo II, que fala muito sobre isso, que a oração vai preenchendo às vezes até lacunas que existem em nossa existência. Com certeza. Padre Arthur, falando sobre o exercício do jejum, né, voltando aí a falar sobre ele, eu vejo que, assim, durante a quaresma tem muitas pessoas que dizem assim, eu não como carne na sexta-feira. E aí, assim, por que essa prática de não comer carne na sexta-feira? Às vezes não come carne, mas come peixe, come crustáceo, come camarão. Por que essas práticas, assim, isso realmente é uma orientação da igreja? Vamos lá, historicamente, fazer a sexta-feira um dia de penitência é algo que está totalmente ligado às raízes da época apostólica. Também a Didaquê, né, que é uma espécie de catecismo dos primeiros cristãos, que dá conta que o jejum era feito nas quartas e sextas-feiras. Mas a igreja foi observando e se aproveitando disso para que a gente possa ainda mais ter o desejo de viver através deste sacrifício, desta penitência, o contato com o nosso Senhor. É importante, Cacilda, também a gente recordar que o costume de se abster de carne na sexta-feira também sempre esteve ligado à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é algo de recuperar ainda mais esta devoção e aproximarmos realmente de nosso Senhor Jesus Cristo. É como a gente deixasse de comer carne, uma forma de respeito, né? E você falou da questão do peixe.
o peixe é um alimento mais fácil de digestão, né? Quando a gente come o peixe, depois de um pouquinho de tempo, já está com fome novamente. Então, é um pequeno sacrifício que a gente vai fazendo também. E o peixe é um símbolo do cristianismo, está ligado com as raízes da igreja nascente. Então, tem tudo isso que vai nos ajudando a experimentar, então, esse tempo de quaresma, esse tempo de jejum, como algo ainda mais forte e mais vivo. Eu tenho observado que o nosso arcebispo, Dom João, ele tem falado muito do jejum, né? Como uma prática, e ele até diz assim, que a gente faz o jejum como uma penitência, mas também como algo que é bom para a nossa saúde, né? Para a nossa vida. E realmente, às vezes a gente termina exagerando na comida, na quantidade de comida, no que come, né? Na qualidade daquilo que come besteiras. Porque agora também tudo a gente vai e desconta na comida, né? Se eu Sim. tô nervoso, se eu tô ansioso... Se eu tô feliz. Se eu tô feliz, se eu tô triste, tudo vai justamente para a comida. Então, é um esforço de uma penitência ainda maior. Uhum. E tem gente que fica em dúvida, Cacilda. O jejum e a abstinência. Vamos também tirar essas dúvidas. Sim. A jejum, você vai realmente tirar uma refeição. Né? Uma refeição por completo do seu dia. E a abstinência, você vai realmente tirar daquele dia ou tirar do tempo quaresmal, né? Não sei qual foi o propósito, qual é a ideia que você tem, mas de tirar um alimento mais específico. Tipo, tem gente que gosta muito de fazer o jejum do chocolate, né? Do doce. Mas também acho que só vale competência aquilo que a pessoa realmente gosta muito. Se eu sou viciada em chocolate, ou em qualquer doce, ou num refrigerante, vale como penitência, né? Tem que ser algo que você realmente veja que você está fazendo o possível e impossível para cumprir. Se for algo muito fácil, aí não está valendo o esforço de realmente viver a quaresma. Aquilo que você já não consome diariamente, que você não faz falta para você, não vale. Não vale, né? E assim, além do alimento, seria muito bom também, Cacilda, a gente às vezes fazer o jejum de falar da vida dos outros, né? Esse é importante. Importantíssimo. Agora, comentar nas redes sociais, né? De fazer comentários até negativos que pessoas que ficam fazendo, ou até das redes sociais realmente, diminuir um pouco, vamos já um time, né? Vamos realmente nos acordar para ler a Sagrada Escritura, para ouvir uma música que me aproxime de Deus, para até viver a minha família. Tem gente que fica preso o dia todinho no celular e esquece do pai, da mãe, do irmão, do esposo, da esposa, do avô e da avó que está dentro de casa, precisando de sua atenção. Mas você está dando atenção a quem está lá fora, que às vezes nem lhe conhece. É dessa forma, é isso que a gente também tem que trabalhar na quaresma. E essa coisa da fofoquinha, né? Você já tocou aí, mas das fofoquinhas. Tem gente que gosta mesmo, assim, de chegar perto do outro. Você viu aquilo, você viu fulano. E tem gente que fala assim, é só uma fofoca pequena. Tudo faz mal, minha gente. Pois uma coisa pequena, uma coisa grande, tudo prejudica. E prejudica principalmente a minha pessoa. Além de prejudicar o outro, logicamente, que eu estou comentando sobre algo que não vai construir, não vai me ajudar, não vai adicionar nada na minha caminhada, né? Pelo contrário, só vou realmente jogar o tempo fora e falar do meu irmão, da minha irmã. Com certeza. Bom, Padre Arthur, a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta conversando mais aqui sobre o tempo da quaresma. Rapidinho e a gente volta já com o último bloco aqui do programa Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo 25 de fevereiro. Agora já vamos para o último bloco do programa, conversando com o Padre Arthur Anderson, que é vigário paroquial lá da paróquia de Neópolis. Nós estamos conversando com o Padre Arthur sobre o tempo da quaresma. E aí lá no segundo bloco, quando a gente falava dos cânticos, né? Falava eu até lembrava daquele que fala que é tempo de conversão, né? Por que a gente diz que a quaresma é tempo de conversão? Até uma palavra bem forte, né? Conversão. E logo quando a gente pensa quaresma, é justamente a gente pensa na mudança de vida, né? A quaresma a gente pode até ver como dois pilares, Cacilda. Uma justamente de contemplação, de preparação para a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas outra também da participação pessoal na Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, através da penitência, do jejum, da abstinência, da oração,
né? Então, são caminhos que nos ajudam a mudança de vida, a mudança de comportamentos, a mudança de atitudes. Conversão é justamente eu mudar o meu estilo errado de viver, até de trilhar, para um caminho mais certo. E o caminho certo é o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, quando a gente se assemelha a Ele. Mas a gente tem que lembrar que neste caminho tem um irmão, tem a irmã que está ao nosso lado. E também são semelhanças da pessoa de Cristo. Aliás, na quarta-feira de cinzas, né, os trechos bíblicos, né, o Evangelho já diz: convertei-vos e credes no Evangelho. Primeiro domingo da Quaresma está lá também, né, o Evangelho também diz, né, convertei-vos e credes no Evangelho. É tão pequenininho o Evangelho que escutamos no primeiro domingo passado, né, mas muito forte. Convertei-vos, mudai-vos o caminho para o Evangelho. Né? Então, se a nossa vida não está sendo como a do Evangelho de Jesus Cristo, é preciso a conversão, mudar a rota, a mudança. Né? Então, é isso o tempo da Quaresma. E vai bater até a gente realmente ver se a gente se acorda, né? E não fica no nosso canto, no nosso comodismo. É preciso realmente viver o Evangelho de Jesus Cristo. Dentro dessas práticas, né, que a gente vive, preparação para a Páscoa, nós temos a Via Sacra. Né, eu trabalho aqui na catedral, do subsolo da catedral, eu digo assim, é um tempo que eu acho muito bonito, porque lá debaixo do subsolo a gente escuta os cânticos da Via Sacra, que são também muito piedosos e muito bonitos. Eu queria que você falasse sobre o significado dessa celebração, da Via Sacra, dessa oração. É um momento de meditação, Cacilda, que a gente pode viver e se aprofundar ainda mais, principalmente no tempo da Quaresma, mas pode ser feita a qualquer outro momento, principalmente nas sextas-feiras. A gente reza a cada momento uma estação, né? Um momento que Jesus viveu justamente nessa via crucis, né? Nessa via até a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E a cada meditação a gente vai vivendo realmente como foi que aconteceu aquele momento e sofrendo com Jesus. Lembrando que todo sofrimento, todo esse momento chega à cruz, mas vai depois para a ressurreição. Porque eu digo isso, Cacilda, porque tem gente que só quer ficar na cruz, no sofrimento, na dor. A nossa vida foi feita para a ressurreição. Jesus viveu a cruz, sua paixão, morreu, mas ressuscitou por todos nós. Por isso que também nós vivemos a dor com todo esse significado, tendo em vista a ressurreição. Não fiquemos só cristãos que só vivem justamente os sofrimentos, as dores. Da sexta-feira da paixão. Não, o cristão deve chegar até o domingo da ressurreição. E vivê-lo, né? Cristo é vida. É vida. E ainda, Cacilda, sobre a Via Sacra, também a Via Sacra até nos ajuda a compreender toda a realidade da pessoa de Jesus Cristo. Essa espiritualidade da Via Sacra nos ajuda realmente a caminhar e ver também o sofrimento do irmão e da irmã que está no nosso lado. A gente pensa às vezes que está distante, mas está ao nosso lado. E a Via Sacra vai justamente nos dar este olhar, esta observância. É muito interessante que a cada ano, na campanha da fraternidade, temos a oportunidade de viver a Via Sacra dentro da realidade do nosso hoje, né? Para a gente não ficar tão longe também, mas hoje, qual é a Via Sacra que a gente está vivendo? O subsídio, né? Tem o subsídio para os encontros da campanha da fraternidade e eu estava, inclusive eu particularmente, né? Eu, Cacilda, rezando, eu sozinha mesmo, né, rezando a Via Sacra pelo subsídio da campanha da fraternidade. É muito bonito porque tem, como você disse, faz essa sintonia com o tema da campanha da fraternidade que a gente vive esse ano, que é a amizade social. Então, para cada estação tem uma reflexão que tem a ver com o tema da campanha e com aquela estação, né? E não deixa de estar longe daquilo que Jesus Cristo viveu, não. É algo totalmente integrado, unido, junto, né? Algo que faz a gente até refletir ainda mais o que é que a gente está vivendo nesse tempo quaresmal. Então aí você aí que está ouvindo a gente, até procura a equipe de campanha da fraternidade na sua paróquia
para saber como rezar também, através do subsídio da campanha, dos livretos. Geralmente nas paróquias, todas as sextas-feiras acontece, eu já deixo o convite também lá para Neópolis. A paróquia Nossa Senhora Aparecida, todas as sextas-feiras, agora do mês de março, 1º de março, 8, 15 e 23, teremos a vivência das vias sacras às 19 horas. E toda a comunidade, todos nós somos convidados a vivermos também, porque, Cacilda, a via sacra também nos concede indulgências. Ah, é? Eu não sabia. Pois é, principalmente agora no tempo da quaresma. Também isso aí a gente favorece essa indulgência a uma alma que esteja no purgatório, logicamente. Padre Arthur, e nesse tempo também é tempo favorável para procurar o sacramento da penitência, não é? É muito importante, viu, Cacilda? Porque o sacramento da penitência nos torna realmente, mais uma vez, retornados à amizade com nosso Senhor Jesus Cristo. É uma graça tão boa, tão importante, e você pode procurar, meu irmão, minha irmã, a viver. Padre, eu tenho vergonha. Tem muita gente que fala isso. Eu tenho medo, É porque o pecado nos deixa assim, com medo, com vergonha. Isso realmente é algo próprio do pecado, mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus quer nos tocar, quer nos alcançar. Mas aí, eu uso até uma frase de São Tomás de Aquino. A irmã dele perguntou para ele, como é que a gente faz para ser santo? Primeiro a gente tem que querer. Então, se eu quero realmente tornar, mais uma vez, unido à pessoa de Jesus Cristo, eu tenho que querer buscá-lo no sacramento da penitência. Faça esse convite. Se você nunca se confessou, vamos lá. Vamos procurar para se confessar, criar coragem. E, assim, não precisa enrolar muito não, Cacilda. Tem gente que quer contextualizar, quer falar muito. Não, é bem prático. Aproveite, Padre Arthur, qual a orientação, né? Na pessoa diz assim, eu vou me confessar, qual a orientação para ela chegar lá e saber conversar, não ficar nervoso? A gente pede, pelo menos, que faça um exame de consciência. O que é que ultimamente que eu tenho feito mais de errado? E é só pontuar. Padre, eu esqueço, anote, não tem problema não. O importante é realmente que você esteja arrependido daquele pecado, né? Então é só o pecado, não precisa dizer mais nada não. Padre, o que é pecado? O pecado é tudo que nos tira da comunhão de Deus. O pecado é realmente o que nos afasta de Deus. Eu gosto de dizer que é uma parede que realmente não deixa a gente ser tocado pela graça de Deus. O pecado é o mal que está até revestido em pequenas coisas do dia a dia, né? A gente pensa muitas vezes, por exemplo, o diabo, o mal, de uma coisa bem sem lógica, mas não. Aquela fofoca, aquela mentira, aquele ódio, aquele rancor que eu tenho no meu coração, tudo isso a gente pode ver como mal, como um pecado, tudo aquilo que divide a gente da união com Jesus Cristo. Aqui na paróquia da Catedral, o pessoal pergunta muito, né? Qual horário de confissão, de atendimento e confissão? Aqui na paróquia da Catedral, na Catedral Metropolitana, de terça a sexta, das 2h30 às 4 da tarde. Lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Neópolis, vocês também têm dia fixo? Temos sim, terças e quintas, de 15 às 17 horas. Terças e quintas, de 3 às 5 da tarde. Mas vou dar outra dica também. Você pode ligar para a sua paróquia, né? Procura o número da secretaria de sua paróquia, procura o horário e tal. Se você quiser, padre, não está dando esse horário, fala com o padre, conversa com o padre, marca, combina com ele, que eu tenho com certeza o padre vai atender você para que você possa viver ainda mais. E durante a quaresma, Cacilda, acontece muitos e muitas, a gente faz um mutirão de confissão, né? Acontece às vezes por zonal, por paróquia, mas a gente convida o maior número de irmãos sacerdotes para que ainda mais tenha padres disponíveis para atender as pessoas em horários mais fáceis, que geralmente são da noite. Isso é bom porque às vezes a pessoa frequenta tanto aquela paróquia X, né? E fica inibida de procurar o padre. Então, tem a oportunidade de ter outro padre, que não é seu pároco, né? Então não tem essa desculpa de dizer eu não vou porque eu tenho vergonha do padre. E a quaresma, olha, 40 dias e um pouquinho mais, para justamente a gente se preparar de uma forma verdadeira, para ter um sentido, sabe, Cacilda, verdadeiro, de quando a gente chegar lá na Páscoa, a gente vê que a gente mudou alguma coisa. E mudou para melhor. Mudou para melhor. Com certeza. Padre Arthur, a gente já falou aí da campanha da fraternidade um pouquinho, agora recente, mas nesse ano que nós temos como tema a amizade social, como é que a gente pode unir esse tema às nossas práticas quaresmais? A campanha da fraternidade esse ano, todos os anos, eles sempre trazem um tema muito importante, mas
esse ano exorta as pessoas à superação de conflitos, sabe, Cacilda? De diferenças. A gente está num mundo cada vez mais daquele não pode, de condena, de julgar, de apontar, né? Então a gente cancela, a cultura do cancelamento, né? A palavra da moda, cultura do cancelamento. Moda. Isso está em todos os âmbitos, é familiar, é comunitário, é social. E a campanha, ela reforça o valor do diálogo entre as pessoas. A gente não sabe conversar mais, Cacilda. Né, de escutar o outro, de entender o outro e de respeitar que você pensa de uma forma, eu penso de outra forma. A campanha quer justamente trazer que a amizade volte a acontecer para todos, não seja só as pessoas que eu tenho mais aproximação, não seja só o meu grupo, mas que a gente entenda que todos nós temos sim como viver uma verdadeira amizade. Isso, logicamente, superando o individualismo, né, que a pessoa vive cada vez mais, mas buscar cada vez mais esse relacionamento que parte de Jesus Cristo. Realmente a gente vive, parafraseando o nosso arcebispo emérito Dom Jaime, ele gosta de dizer que a gente vive num mundo muito complexo. E realmente a gente vive num mundo muito complexo, numa sociedade muito complexa, que, como você diz, né, as pessoas não têm mais paciência de escutar o outro. Então, que isso até seja um exercício quaresmal para a gente colocar em prática. A paciência de escutar o outro, de escutar o idoso, de escutar a criança, de escutar aquele menos escolarizado que eu. Não é assim? Que a gente possa colocar isso em prática, como exercício da prática da escuta. E de pessoas que às vezes é difícil de amar, Cacilda, sabe? Eu acho que é ao dentro do que mais pega na nossa realidade. A gente não sabe realmente escutar, entender, olhar as pessoas que a gente não gosta. Então, a campanha da fraternidade quer que a gente tome uma atitude diferente. Também é o momento da conversão, né? Mais um passo, é mais uma ajuda para que a gente tenha esse olhar também para todas as pessoas, que a gente não tenha realmente rótulos, que a gente não crie realmente grupinhos, mas que a gente saiba acolher, dialogar, falar, conversar, né? Até comentar a foto, a postagem de todo mundo, que a gente não viva apenas dizendo não, condenando, apontando ou julgando. Você já pensou que, assim, que dois trechos do Evangelho, assim, que são difíceis, né, da gente pôr em prática, mas que são importantes para a nossa salvação? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E aí, quando Jesus disse amai-vos uns aos outros, não é só amar aquela pessoa que eu tá perto de mim, que tá dentro de casa, que eu gosto. Eu acho que é a parte mais difícil, né? Amar aqueles que são difíceis de serem amados, pelo menos na nossa visão. E a outra é a parábola do bom samaritano. Eu sempre digo que hoje, nos tempos atuais, é difícil de vivenciá-la. E assim, isso é o convertei-vos e credes no Evangelho. É Sim. Isso que a gente reza, é isso que a gente pede, justamente da gente entender que a palavra do Senhor está dentro da nossa vida também, não está longe não. E a gente deve juntar a nossa realidade com o que o Senhor nos pede em sua palavra. É difícil, porém não tem mistério. É realmente vivenciar o Evangelho. É a medida do amor com a qual a gente é convidado diariamente a viver de uma forma total, integral, até o último momento da nossa vida para a nossa salvação, Cacilda. É desse jeito mesmo. Pois é. Bom, Padre Arthur, a gente já está se aproximando do final do programa Aprendendo com a Igreja. E aí, assim, a gente conversou, né, sobre práticas da Quaresma, sobre o que é a Quaresma, sobre as práticas para vivenciá-la nesse tempo de preparação para a Páscoa do Senhor. E aí, para finalizar e para a gente fixar bem, eu queria que você falasse um pouco, né, assim, dizer, como é que nós podemos realmente nos preparar concretamente para essa festa da Páscoa? Celebrar o tempo da Quaresma com todo o coração, Cacilda, sabe, de verdade, que a gente não seja algo de fachada, não seja algo exterior, mas seja algo verdadeiro. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã. Realmente veja através da beleza da liturgia, da celebração litúrgica, para que a gente não viva uma fé falsificada, né? Mas seja uma fé verdadeira.
Sejamos verdadeiros no mistério de nossa fé, sejamos participantes da Quaresma e assim participantes da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Crie estratégias, seja na vida de oração, seja o horário da sua oração pessoal, seja também procurando fazer uma boa leitura, né, espiritual que me aprofunde. Procure o sacramento da confissão se você nunca procurou. Ligue para aquela pessoa que você está com raiva, que você não fala mais, que por uma frescura às vezes, Cacilda, aconteceu isso. Então esse é o tempo de preparar, de a gente mudar, da gente realmente, não deixa para amanhã não, tem gente que só deixa, não, eu começo o próximo mês, não, eu vou começar quando eu fizer isso, não deixa, a gente não sabe, o dia de amanhã a Deus pertence, o que a gente tem é o hoje, e é o hoje que somos convidados à mudança, à conversão, a fazermos diferentes. Padre Arthur, muito obrigada por ter estado com a gente aqui no programa Aprendendo com a Igreja, nesse bate-papo do tempo da Quaresma, de preparação para a Páscoa. Muito obrigada mesmo. Foi uma alegria, Cacilda, que coisa boa. Você, meu irmão, minha irmã, está aí nos acompanhando. Espero que tenha ficado alguma coisa dentro do coração de vocês, para que essa Quaresma seja uma Quaresma diferente, que realmente você faça acontecer e viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o bom Deus abençoe todos vocês e que cada vez mais possamos trilhar os caminhos de Jesus Cristo, buscando viver a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a Páscoa da alegria verdadeira, a alegria que transforma os nossos corações. Amém. Amém. Então, muito obrigada, Padre Arthur. Obrigada também a você que esteve com a gente desde às 10 horas, acompanhando aqui o programa Aprendendo com a Igreja, aprendendo mais sobre o tempo da Quaresma. Continue na sintonia do bem, vem aí a Santa Missa, daqui a pouquinho às 11 horas, a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana. Para você, um bom domingo, uma boa semana e até domingo que vem.